Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar do ano principalmente assim do quarto trimestre do ano de 2020 da Positivo, a Posi 3, né? Que apresentou aí resultados surpreendentes no ano de pandemia, o ano de 2020, né? O ano que foi marcado aí pelo Covid-19, que foi um ano de muito desafio para muitas empresas. Só que a Positiva ela conseguiu ter uma boa resiliência, né? Desse mercado, ela conseguiu passar bem em relação a essa crise e começou a apresentar bons resultados. Claro, lembrando que ela é um ramo de tecnologia, né, uma empresa que trabalha com hardwares, né, e periféricos de computadores. E por questão da pandemia, muitas empresas e escolas também acabaram se readaptando com os homeworking, né, os home office e os homeschooling, né, que é as escolas híbridas e as escolas através do estudo online, através do EAD, principalmente nas universidades, com o fechamento através dos lockdowns, né, as aulas foram encerradas, então algumas escolas, principalmente as escolas particulares que tinham mais condições, escolas particulares, faculdades que tinham mais condições de se readaptar a essa situação, começaram a fazer as aulas através do online, através de plataformas online. Então começou uma grande demanda, uma grande procura através de equipamentos, computadores, celulares, para que as pessoas possam se readaptar a essa nova rotina. Bom, eu fiz um artigo aqui, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha, sobre alguns aspectos, explicando mais ou menos como foi. Eu peguei diretamente do site da Positivo, né, do site da Positivo, o link está aqui o link está aqui no final do artigo para quem quiser dar uma olhadinha, aqui do site do site de relacionamento com investidores da Positivo. E eu vou falar aqui um pouquinho por cima, superficial, mais ou menos, dos principais detalhes aqui do texto. Para quem quiser analisar, basta clicar no link aí que está na descrição do vídeo, quiser dar uma lida com mais calma. Bom, o ano de 2020 foi desafiador para todos, por questão do Covid-19, mas a empresa Positivo surpreendeu e apresentou excelentes resultados financeiros e operacionais em 2020, apresentando uma receita consolidada de 887 milhões, crescimento de 59% em relação ao mesmo período de 2019, ou seja, a empresa apresentou aí no quarto trimestre de 2020 um faturamento aí, uma receita consolidada de 887 milhões, um crescimento de aproximadamente 60% em relação ao quarto trimestre de 2020. Em relação ao lucro líquido da empresa, aqui é o anual, ou seja, do ano inteiro, a empresa apresentou um lucro líquido de 196 milhões e é o maior lucro dos últimos 10 anos da empresa. Então quer dizer que em relação ao lucro líquido da empresa foi o melhor resultado referente aos últimos 10 anos da empresa. Bom, por questões pandêmicas, houve a aceleração da adoção de tecnologias, igual eu falei no começo do vídeo, do homeworking, o homeschooling, né? Consequentemente beneficiando a indústria de hardware no Brasil e no mundo, ou seja, como que a Positiva é uma indústria de hardware, ela acabou consequentemente sendo beneficiada por questão da pandemia, por questão dessas novas rotinas, esse novo normal, entre aspas, né? Bom, os destaques do quarto trimestre de 2020, crescimento em vendas, né, com alta considerável demanda do hardware, com a readequação do novo normal, igual a gente falou no último artigo, com a mudança do cotidiano das pessoas, as pessoas tiveram que se adaptar e tiveram que fazer aquisição de novos computadores aí. Vamos lá, levando os escritórios para casa dos funcionários, claro que demandou investimento principalmente em hardware, o que explica o crescimento nas receitas da Positivo. O segmento de consumer são os computadores que as pessoas utilizam em casa, computadores, celulares, tablets, cresceu 143% no quarto trimestre de 2020 em relação comparativo ao mesmo período do ano retrasado, né, do ano passado, no caso de 2020, no quarto trimestre de 2020, quarto trimestre de 2019. Para 2021 já existe promessas de novas receitas. Os novos negócios da Positivo já representam 19% do total das receitas.
e com o ganho da licitação da produção das urnas do TSE, ou seja, a Positivo vai começar a fabricar as urnas eletrônicas aí do o Tribunal Superior Eleitoral. O ano de 2020 também foi o ano de desafios, mas a Positivo remodelou bem os seus negócios, fortificando o mercado digital. As vendas pelo canal online atingiram 47% no quarto trimestre de 2020, representando um aumento de 208%, um aumento de 208% em relação ao quarto trimestre de 2020, em relação ao quarto trimestre de 2019, ou seja, a empresa remodelou seus negócios para que ela possa atingir aí os mercados online, ou seja, readaptou seu negócio para as vendas online, por questão dos fechamentos das lojas, né? Ela vendia, ou ela tinha como vendia os seus produtos através de lojas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Não, se eu não me engano, as Casas Bahia, que é o principal revendedor daí, né, da Positivo, se eu não me engano, eles têm uma parceria. Eu não lembro se ele vende em outras lojas, em outras varejistas, mas eu sei que nas Casas Bahia tem, e com o fechamento das lojas ela teve que atacar através das vendas online. E, consequentemente, teve um aumento de 208% das vendas em relação ao ano. O ano antecessor de 2020 foi o ano de 2019. A empresa também está cada vez mais destinando mais esforços, que ficou meio redundante aqui, né? Vamos esquecer aqui. Destinando esforços para o atendimento das classes sociais A e B. A marca Vaio apresentou forte crescimento de 292% nas receitas no segmento consumer, que é os notebooks Vaio, né? Que é o da linha a Positivo comprou a linha Vaio, né, que era da Sony Vaio, a Positivo comprou, fez a aquisição, agora ela pertence ao grupo Positivo. E esse é vamos dizer que é os computadores e notebooks um pouquinho mais avançados, um pouquinho mais completos, com mais tecnologias, os notebooks mais avançados da linha Positivo, né? Então teve um crescimento dessa linha que por ser com um valor um pouquinho mais alto, atende aí geralmente é consumido pela classe A e B, e teve um crescimento forte aí de 292% nas receitas no segmento consumer, né, em relação ao ano anterior. No segmento casa inteligente, que são aquelas casas inteligentes, né, atingiu cerca de 250 mil novos usuários ao final de 2020, crescimento percentual aí de 1.485% nesse mercado aí que a empresa está entrando de casas inteligentes. Bom, Positivo e o Covid-19. Bom, a empresa já em fevereiro, quando já começou a sair, surgiu aquelas notícias da pandemia, que o Covid já estava entrando em outros países, já estava começando a entrar em patamar global, a Positivo já começou a mover seus pauzinhos aí, né? Já começou a tomar atitudes de medidas preventivas ante o Covid-19. Quando o Covid-19 já estava adentrando outros países, a Positivo já antecipou os cuidados necessários, tanto sanitários, financeiros e operacional. O comitê de crise, ou seja, o comitê de crise da Positivo já se reuniu em fevereiro e já começaram a se reunir a partir de então, de fevereiro, começaram a se reunir periodicamente, né, como está aqui, periodicamente, para a definição de estratégias com o objetivo da empresa passar da melhor forma, aqui ficou faltando forma pela crise que estaria por vir. Então ela já começou a tomar umas atitudes, ela se antecipou, ela não esperou aí a bomba explodir, ela começou a se antecipar, porque ela já meio que já sabia que viria uma crise e ela começou já a criar estratégias para poder passar por essa crise da melhor forma possível. Bom, isso aqui é uma própria arte que eu peguei do site da Positivo, que aqui é o mercado pré-Covid, né? Os escritórios que eram centralizados na sede, trabalham 99% do trabalho nos escritórios com estrutura domiciliar precária, educador e estudante. As escolas eram totalmente somente nas escolas, não era um sistema híbrido, e o consumidor tinha 1 ou 2 PCs por família. Bom, agora com a forte expansão do mercado total disponível pós-Covid, né? As pessoas começaram a se adaptar em relação ao Covid-19. Home office como satélite dos escritórios, ou seja, as pessoas não começaram a trabalhar home office, não tinham
por questão de preventiva das pessoas não terem que sair de casa, elas começaram a trabalhar. Quem tinha condições, né, principalmente em escritórios, tinham condições de trabalhar de casa. As pessoas começaram a ficar em casa e pararam de deixar de ir nos escritórios. E muitas empresas, mesmo depois da pandemia, se Deus quiser logo logo acaba essa pandemia, muitas empresas vão manter esse método de negócio, esse método de trabalho, porque as empresas, principalmente em cursos, começaram a analisar que tanto compensa tanto para os custos da empresa quanto a questão do bem-estar do funcionário, que muitos com o funcionário trabalhando em casa, sem aquela pressão do escritório, pegando o trânsito, o risco do trajeto também. Então, beneficiou tanto muitos escritórios quanto as pessoas. Então, muitos escritórios vão manter esse método de trabalho. Bom, modelo híbrido do trabalho escritório mais home office. Alguns trabalhos ficaram da forma híbrida. Algumas pessoas ficaram trabalhando no escritório e um revezando. Metade, vamos supor, em uma semana metade ia trabalhar no escritório, outra metade trabalhava em casa. Depois essa metade que estava em casa ia trabalhar no escritório e um ia revezando. Então, um sistema híbrido. Bom, ensino, aprendizagem nas escolas, mantendo estrutura domiciliar robusta, ou seja, principalmente as escolas públicas, eu não digo tanto por questão da precariedade da estrutura, né, que as escolas públicas oferecem, mas em relação às universidades, escolas particulares que tinham condições e estrutura de montar uma estrutura tecnológica para a continuação das aulas, foram bem-vindas, teve um aumento, conseguiram se adaptar bem. Até na faculdade onde eu estudo, na FATEC, alguns professores já dizem que já há uma ideia aí, que o projeto deu tão certo, que a gente utiliza o Teams da Microsoft, que o projeto tem dado tão certo que alguns professores que já tem uma discussão aí que vão manter principalmente algumas aulas através do Teams, sem a necessidade de aula presencial, né? E começou aí através dessa reformulação, esse novo normal, mais de um PC por pessoa, que era de um ou dois. Antes do pré-Covid era um ou dois PCs por família. Agora, depois do pós-Covid, aí ficou aí teve um aumento de consumo dos computadores e ficou de mais de um PC por pessoa e não por família. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, de como uma análise explicando mais ou menos como que foi o ano e principalmente o quarto trimestre do ano de 2020 da Positivo. É um ano de muitos desafios e a Positivo conseguiu passar bem, com bastante resiliente. Claro que também a pandemia acabou alguns mercados foram prejudicados, mas o ramo de tecnologia foi beneficiado por questão do home working, né, e do homeschooling, né. Então muitas pessoas começaram a consumir mais tecnologias, né? As empresas começaram a consumir tecnologias para poder se readaptar a esse novo normal. Bom, esse daqui é um vídeo explicando sobre como que foi o ano da empresa. Tem um vídeo que nós vamos falar da análise do balanço patrimonial da empresa, do endividamento e do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Os links estão aí na descrição, quem quiser acompanhar tá muito legal também. Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal e seja sempre bem-vindo.